Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou responder aqui a pergunta do José Junim. José Junim. A pergunta dele é: Murilo, eu queria um vídeo falando de impulsividade. E eu mesmo tento me controlar, mas sou muito impulsivo. Quando vejo algo errado, não consigo me controlar e vou perdendo a paciência. Show de bola, uma boa pergunta, né? Como controlar a impulsividade? Esse é o tema de hoje. Então, se você acha esse tema interessante, já se inscreve no meu canal, porque aqui eu falo sobre liderança direto ao ponto, na prática, para você sair do vídeo, ir lá e aplicar na sua vida como um todo. Fechado? Bora lá então? Já se inscreveu? Ok, então bora. Vamos falar de impulsividade. O que é impulsividade? Impulsividade é alguém que toma decisões precipitadas, é alguém que age sem estar no controle racional da situação. Então surge um gatilho emocional, ao invés da pessoa racionalizar a melhor atitude a ser tomada, ela reage àquela situação. É um instinto de sobrevivência, é a reação. Então a impulsividade tem a ver com reagir a uma coisa sem racionalizar, sem contextualizar tudo aquilo que envolve aquela situação. Essa é uma das piores coisas que um profissional pode fazer, é ser impulsivo. Uma das piores coisas que um líder pode fazer, uma das piores coisas que um pai de família, que um marido, que uma mulher pode fazer. Por quê? Quando você se entrega à impulsividade, já não é você falando, você fala coisas que não gostaria de falar, faz coisas que não gostaria de fazer. E o problema é o seguinte, a palavra, depois que você falou, é como a flecha lançada, não dá para buscar ela de volta. Então, às vezes, a pessoa que é impulsiva, ela acaba falando coisas para as pessoas que magoa as outras pessoas e ela não queria aquilo. Mas a impulsividade dela fez com que ela falasse. A racionalidade dela diminuiu, o emocional dela aumentou, ela perdeu o controle e já não era mais ela falando ali. Então isso é impulsividade. Agora, a pergunta aqui é, Murilo, como é que eu faço para controlar isso? Então eu vou te dar aqui, José Junim, para você aí que é impulsivo, que tem o desafio da impulsividade, tem essa habilidade a ser desenvolvida, controlar a impulsividade, para você eu vou dar algumas dicas aqui que eu separei. O primeiro ponto para você controlar a impulsividade é ter a consciência de que você é uma pessoa que tem desafios com a impulsividade. Então quando você toma consciência de que esse é um ponto a ser melhorado, o teu cérebro já começa a ficar atento para aquilo. E o fato de estar atento muda o jogo. O fato de você ficar atento a alguma coisa faz com que você aloque a atenção e os recursos do seu cérebro para lidar com aquela situação. Então, o primeiro ponto é você colocar isso na tua consciência. É você colocar isso na tua consciência. O segundo ponto, que já tem tudo a ver com isso, é você definir que isso é uma competência a ser desenvolvida. Ou seja, você define a tua intenção. A minha intenção para cada situação é vencer a impulsividade, é ser racional quando alguma coisa que me incomoda surgir. E quando você define, você seta essa intenção de vencer a impulsividade, você começa a ter muito mais controle das situações. Você não começa mais a reagir. Você começa a interpretar aquelas situações, entender a melhor resposta para aquilo e dar a melhor resposta. Então, para você resolver o problema da impulsividade, você vai ter então que, primeiro, tomar consciência disso. Quando você aceita uma situação, ao invés de ficar negando, não, eu não sou impulsiva, não, eu não sou impulsivo. Quando você faz isso, você está tendendo a aumentar ainda mais a sua impulsividade. Então aceita que você é uma pessoa que tem tendência a ser impulsiva. Porque isso é um traço de característica, tá? Isso é um perfil. Tem um cara chamado Needham Hammond, que ele desenvolveu alguns assessments onde ele fala de dominância cerebral, de perfil comportamental. E o Needham Hammond fala que você tem 4 campos no seu cérebro que você desenvolve mais ou menos, que você domina mais ou menos. E são esses campos aí que fazem com que você tenha determinados comportamentos. Então, o cara que é muito voltado para a ação, voltado para o senso de urgência, para a execução, ele acaba tendo esse perfil também da impulsividade. Então, isso é um traço de perfil. Se o teu perfil tem aí uma tendência à impulsividade, reconheça isso, assuma isso. Então, esse é o primeiro ponto. Traz para a luz a consciência. Depois que trouxe para a luz a consciência, defina a sua intenção de trabalhar a impulsividade, de dominar a sua impulsividade. Quando você define a tua intenção, que vai surgir alguma situação na tua vida, vamos imaginar, você vai para uma reunião importante com alguém, você vai dar um feedback para alguém importante para você. Você sabe que é impulsivo, tende a falar o que não gostaria quando fica nervoso, você sabe disso tudo, né? Então a tua intenção para aquela conversa vai ser, eu vou ter aquela conversa
de maneira inteligente para trazer o meu liderado para o meu lado. Quando você setou essa intenção, você definiu o que você espera daquela conversa, o teu cérebro vai alocar os recursos e te preparar para conquistar aquele resultado. Então, definir o que você espera é o segundo passo para que você supere a impulsividade. Então, recapitulando aqui, como é que você vence a impulsividade? Como é que você controla ela? Passo 1, reconheça. Reconheça e aceite. Feito isso, já reconheceu? Passo 2, defina uma competência a ser desenvolvida. Então, a partir de agora, controlar a impulsividade é uma competência que eu vou colocar como alvo. Para isso, então, cada conversa que eu vou ter, cada situação do meu dia a dia, eu vou definir a intenção de vencer a impulsividade. Tá aí, espero que tenha te ajudado a entender que isso é uma habilidade que você pode desenvolver ao longo do tempo. Forte abraço e nos vemos então no nosso próximo vídeo.